resgatando o que se perdeu na família, resgatando o que se perdeu, o que foi perdido na família. Nós temos vivido um tempo onde as famílias têm realmente perdido muitas coisas. Às vezes tem perdido o amor, o amor tem se esfriado, a comunicação, a conexão dos cônjuges, dos pais com os filhos. São tantas coisas que o inimigo tem roubado tempo, as famílias estão sem tempo um para com o outro, e é trabalho, é estudo, é curso, são tantas coisas, e às vezes, mediante essas prioridades que a gente vai tendo que escolher, eu tenho essa, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que granjear o meu pão, eu tenho que fazer tantas coisas, e o inimigo vai aproveitando às vezes das nossas escolhas de prioridade, das nossas ausências muitas vezes da nossa casa, no nosso lar, e ele vai trabalhando, vai roubando algumas coisas que o Senhor tem para nós, tem para a família, bênção, e às vezes a hora que a gente se depara, já se foi o amor, já se foi às vezes um filho, já se foi um casamento, já se foi a comunhão, já se foi a chama, já se foi o amor, já se foram tantas coisas, e às vezes a gente, a hora que se depara, fala assim, poxa, não sei o que aconteceu. E hoje eu quero de alguma maneira mostrar talvez o que tem acontecido, mas mais do que o que pode acontecer ou ter acontecido, para que algumas coisas, ou para que hoje você tenha perdido algumas coisas na sua casa, na sua família, eu quero mostrar como que se resgata, porque nós temos um Deus que é o Deus da restituição, da restauração, é o Deus que faz nova todas as coisas, é o Deus que faz milagre, que tem uma nova história para cada um de nós, amém? Quero ler um texto que se encontra em primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler do versículo 3 a 8, e depois vamos pular para o 17, ler do 17 ao 20, mas na tua casa, com o tempo, você pode ler depois todo o capítulo. Um relato conhecido da história de Davi, 1 Samuel capítulo 30, versículo 3 a 8, primeiro diz assim a palavra de Deus: ao chegarem à cidade de Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados e culpavam Davi por causa daquilo do acontecido, por causa de seus filhos e filhas. Davi, no entanto, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Vamos para o capítulo 17, para o versículo 17, por favor. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas, o que os inimigos tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas,
nem as esposas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada pelo inimigo. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Davi, além de restaurar, recuperar tudo que o inimigo tinha roubado, Davi traz de volta para além, trouxe as coisas do inimigo, trouxe camelo, trouxe os animais, os despojos. O inimigo vem, rouba algo de Davi, daqueles homens, daquele povo, rouba a família, rouba as mulheres, rouba tudo. Davi, por conta, ele consulta o Senhor, busca o Senhor, e o Senhor fala: não, você pode ir que você vai conquistar, você vai recuperar, eu estarei contigo. Davi vai, além de recuperar, destruir o inimigo, recuperar tudo que ele tinha perdido, ele recupera mais, ele traz mais, traz os despojos. Esse é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos. Davi pede e ele vai desesperado querendo recuperar sua família. Ele recupera sua família e mais despojos, mais riqueza. Ele volta melhor do que ele tinha ido. Ele vai perdendo, ele volta ganhando 2 vezes mais. É isso que Deus quer fazer e pode fazer com você. Às vezes porque muitas vezes nós passamos por situações que achamos que acabou, e aqui você percebe esse tema e essa leitura que, a hora que eles se deparam, eles tinham perdido tudo, a cidade, as casas tinham sido queimadas, destruídas, eles se deparam que as suas esposas, seus filhos, já tinham sido levados, e naquela época se tornariam escravos de outra nação, de outros povos. Era um negócio assim absurdo, o que se fazia com as mulheres, com as crianças. E fala que aquele povo, Davi e os seus soldados, eles começaram a chorar. O texto fala que eles choraram até não aguentar mais, até não ter mais força. A amargura foi tanta que os próprios soldados, os fiéis, os escudeiros de Davi, pensaram em apedrejar Davi. Olha, você é o responsável, porque Davi era o líder. Você que, porque a gente está seguindo você, olha o que aconteceu, agora nós estamos sem os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, o inimigo veio, roubou, saqueou, fez tudo isso, e agora? São situações que, às vezes nós nos deparamos, e agora? O que está acontecendo com o nosso filho, com o filho, com o casamento, com a esposa? São tantas situações que às vezes nós passamos, que a gente fica assim, a gente chora, alguns não choram porque são mais durão, mas começam a querer apedrejar, começam a querer arrumar culpados e sai desesperado sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer que quando nós buscamos o Senhor tem promessa, o Senhor tem palavras de restauração, de resgate, de reconstrução. Nosso Deus é aquele que faz, como eu falei, infinitamente mais. Quem me conhece, tem uma noção da minha história, que eu já tive uma história de destruição familiar, e quando você passa por isso, você realmente fica no estado que você fala assim, acabou, é impossível, por mais que pessoas venham e falem que, não, você fala, não tem jeito, e eu sou uma prova viva que Deus, Ele faz muito além, coisas que eu jamais imaginava. O que eu imaginava, eu pensava assim, Deus pode fazer isso daqui. Deus fez infinitamente mais. Agora Ele não fez só com Davi, Ele não fez só com o pastor Mário, Ele não fez com milhares de pessoas que a gente conhece, que testemunha, com pessoas da palavra de Deus, da Bíblia, hoje, que nós conhecemos, mas Ele pode e Ele quer fazer com você também. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Porque todas quantas são as promessas de Deus, em Cristo tem o sim, e por meio dele o amém. Meu querido, eu queria tirar algumas lições desse texto, que mostra exatamente isso, um estrago na família, onde homens se deparam com um estrago, enquanto Davi e os soldados estavam
ausentes, eles tinham ido para a batalha, eles ficaram 3 dias ausentes. O inimigo, os amalequitas, vieram e destruíram as suas casas e levaram cativos as famílias. Houve desespero, mas depois houve restituição em dobro. Lições desse texto, de o porquê perdeu. Eu quero dividir em 2 partes. Eu quero chegar no porquê Davi, porque realmente se consegue esse resgate e essa conquista, e porque Davi saiu vitorioso depois de uma derrota. Porque Davi consegue resgatar, porque Davi consegue a restituição de tudo. E talvez algumas lições que, se você colocar em prática, assim como Davi fez, você possa viver toda a restituição, restauração, e Deus realmente pode fazer infinitamente, mas a mesma maneira que fez com Davi, pode fazer com você. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria tirar algumas lições, talvez 2 específicas. Por que eles experimentaram essa perda? Porque eles se depararam com essa dor, com esse choro, com esse susto de: cadê a família? Cadê? Por que o inimigo saqueou? Por que o inimigo entrou? Por que levou? Porque é o que a gente tem se deparado constantemente, com o inimigo entrando nas casas de homens como Davi, de soldados do Senhor. Davi representava, era um ungido do Senhor, mas experimenta um susto na sua casa, na sua família, na sua cidade, ali no território dele, ali naquele momento. E eu tenho percebido que constantemente famílias do Senhor têm tomado susto. Pastor, meu filho. Pastor, meu casamento. Pastor, e a gente se depara, não sabia, está acontecendo isso com meu filho, está acontecendo. A hora que percebe, realmente o inimigo às vezes conseguiu entrar, conseguiu pegar, conseguiu tocar, conseguiu prender algumas coisas. E eu queria tirar algumas, o que levou aqueles guerreiros do Senhor a perder algumas coisas, ou a perder algo na sua família, na sua casa. Primeira, queria que você prestasse muita atenção, meu querido. O Senhor vai falar muito nessa noite. Não como acusação, mas como realmente ensino, para de alguma maneira trazer vigilância, trazer restauração, como eu falei, para que você viva isso que Davi viveu. O que leva Davi e esses soldados a permitirem que o inimigo viesse e pudesse levar as suas famílias embora? Primeiro, o equívoco nas prioridades. Famílias têm sido saqueadas pelo inimigo por causa desse ponto, que foi o ponto que Davi e seus soldados permitiram, o erro que eles cometeram, equívoco nas prioridades. Eles estavam tão preocupados com o exército que descuidaram das casas, da família. Esse contexto aqui, Ziklag era uma cidade dos filisteus, que estava sobre o governo, o comando do inimigo do povo de Israel. Só que nessa época, Davi já tinha sido ungido como futuro rei, mas nessa época ele estava sendo perseguido pelo então rei Saul. E ele já tinha se escondido em caverna, em tantos lugares, que ele teve uma brilhante ideia de se abrigar no território inimigo. Ele foi e pede abrigo para o rei dos filisteus, inimigo do povo de Israel, do povo de Deus.
E como Davi era muito famoso, Davi como guerreiro, todos tinham medo, ele já tinha matado o gigante que era filisteu, ele já tinha derrotado, ele já tinha destruído esse exército filisteu. Quando ele vai e pede abrigo para o rei dos filisteus, o rei falou assim: puxa, legal, eu vou ajudar Davi, porque Davi vai ficar do nosso lado. A gente não tendo mais Davi como inimigo, a gente vai ter condição até de atacar o povo de Deus lá, porque então a gente consegue, vamos dar abrigo para Davi aqui. Só que com isso, Davi, quando a gente sair em batalha contra o povo de Israel, você vai com a gente, em troca, porque se o rei de Israel está querendo matar você, então, quando a gente for atacar Saul, você vai com a gente. Estou passando todo o contexto disso daqui. E foi mais ou menos nisso. O rei dos filisteus, eles armam uma guerra contra Israel, e eles convocam Davi para ir lutar contra o seu povo. E Davi pega o seu exército, seus guerreiros, e eles vão para lutar contra o povo de Deus. Não era contra Saul, era contra Israel. Peraí, Saul estava errado na história, mas Deus continua fiel ao seu povo. Mas daí Davi leva todos os soldados para a guerra. Eu estou querendo contextualizar para algumas coisas. Davi foi lutar uma guerra que nem era sua. E para lutar uma guerra que nem era sua, ele deixa toda a sua família, todas as mulheres, todas as casas, todas as famílias desprotegidas. Quantos homens têm lutado guerras que não são tuas? Estão lá pelo trabalho, dão sangue. Nossa, faz emprego. Não, porque eu sou, meu horário é aqui, eu não perco. Eu faço, eu sou. E tem que ser mesmo, mas, peraí. No exército, ou no trabalho, ou para guerrear coisas, porque o homem às vezes, ele é assim, né? A gente, não, para coisa, é guerra, é briga, pode contar comigo. É oração, é cuidar da casa, é proteger, ajudar os filhos. Isso daí já é coisa da mulher. Eu sou mais daquilo, por isso que aquilo eu dou sangue, ali eu brigo, ali eu faço. Enquanto você está ali fazendo, às vezes guerreando guerra que nem é sua, o inimigo está lá na sua casa. Eu percebo que tem muita gente, aqui eu falei dos homens, mas vamos para as mulheres também, aqui para os pais, para os cônjuges, para os filhos. Eu sinto que nós, família do Senhor, nós temos guerreado muitas guerras que não são nossas, enquanto guerras que são nossas nós temos falhado. Nós temos falado presente para guerras do mundo, presente para tudo, presente para o churrasco, presente para a pescaria, presente para o futebol, presente para tudo. Na hora que é para a gente presente para a vida espiritual da minha casa, o inimigo vê, o inimigo está atento. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, e a nossa casa, a nossa família, porque ele sabe que, às vezes um trabalho, você perdeu um trabalho, você se levanta, você vai para casa, vem outro. Se é uma situação financeira, você vai, você consegue, você conquista outra coisa, amanhã você compra, situações assim, você mexeu na casa, na família, mexeu com o filho, mexeu com a esposa. Mas se a gente sabe que é assim, ou você não sabe que é assim, pergunte para qualquer pessoa que já passou dor, de perda, de perder um casamento, de ver os filhos em situações assim. Compara situações de emprego, de coisa assim, não dá. E se a gente sabe que é assim, por que a gente dá o sangue para tudo, menos para levantar um muro de oração na nossa casa, menos para a gente falar assim, não,
Eu falei lá no Renovo dos Homens, vou dar um spoiler, mas isso é só um spoiler. Eu falei, para mim, a serpente, ela tentou a mulher, porque a serpente que era a mais sagaz dos animais, não foi, foi o próprio inimigo que usou uma beleza, uma astúcia para a mulher, porque a mulher é o vaso mais frágil. E vaso mais frágil não é às vezes emoção. Você já viu que mulher às vezes, homem às vezes é no visual, olhou, mas homem é mais difícil de cair em conversinha. Mulher, às vezes é um Zé Mané, mas tem uma conversinha, a mulher vai lá, ai, ele falou isso, falou aquilo e não sei o que, vai desde lá do jardim, ai, mas não é assim, olha isso, olha aquilo, tal. Para mim, se Adão tivesse lá, Adão ia ter pego um pedaço de pau, ia ter dado no meio da serpente, oh, sai fora, não é assim não. Mas a pergunta, onde estava? Por isso que a pergunta não foi, onde está Eva? Onde está? E desde lá, muitas vezes os homens, como sacerdote da casa, eles estão guerreando tudo quanto é guerra aí fora. E estão perdendo a casa, esposa, filhos, famílias. Por quê? Porque prioridade, o importante é dinheiro, o importante é status, o importante é diversão, o importante é não sei o que, o importante é minha emoção, o importante é o que eu sinto, o importante é isso daqui. Daí depois, chora, como diz o texto, amargamente até não querer mais, até não aguentar mais. Nos dedicamos em tantas áreas. E o segundo, o equívoco nas prioridades. Meu querido, quando Deus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isso daí não é opcional, tá? Isso daí é buscai, é uma ordem, imperativo, é porque existe bênção quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Eu estava falando esses dias, todas as vezes que eu me frustrei em família, eu coloquei a família no lugar de Deus. A família também estava em prioridade, porque não é só, às vezes, eu coloco o exército, eu coloco a diversão, às vezes a gente coloca inclusive a família no lugar. Não, eu coloco meu filho, eu coloco minha esposa, eu coloco aqui. Não, você quer colocar, porque a família também não tem poder para impedir o inimigo de entrar. Sabe quem tem poder de é o nosso Deus, é aquele que nos defende, é aquele que basta uma palavra e todos se calam, todos caem de joelho. Quando a gente se coloca realmente diante para buscar a Deus, e aqui está, como intercessores, como que eu posso então, porque nós somos guerreiros, mas somos péssimos intercessores, e guerra e intercessão tem tudo a ver. As armas da nossa milícia, o nosso armamento, os armamentos da nossa guerra, não são carnais, não são naturais, mas sim poderosas em Deus para desfazer as obras do inimigo. O inimigo está entrando através da televisão, da internet, das redes sociais, das amizades, das influências, de tudo quanto é lugar. Mas eu não tenho escudo para tudo isso. Não, mas você tem a oração, porque a oração fecha as brechas, a oração traz anjo de Deus para cobrir a tua casa, a tua família, os teus filhos. A oração levanta muro, a oração levanta barreiras para impedir o inimigo de saquear a sua casa, a sua família. Mas daí a gente faz tudo. Eu quero perguntar para você, não precisa responder, você tem orado todos os dias para sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido? Você tem orado? Você tem falado, não, Senhor, põe um anjo aqui, põe um anjo, Senhor. Agora não só isso, segunda coisa que eu vejo,
os equívocos nas prioridades, mas a ausência dos guerreiros. Muitas vezes não é só orar, o orar principalmente, mas é o estar presente, peraí, eu oro, mas não compareço para ver como que meus filhos estão na escola, não compareço para ver como minha esposa está, como que está a emoção, como que ela está sentindo, como que eu ando como marido, como ela se sente em relação a mim, como ele se sente em relação a mim, como que a gente está, essa ausência, daí entra tudo aquilo que eu falei, não, como que está o celular do meu filho, daí pode entrar na pregação do Lucas, os muros, os limites, tudo isso a gente acaba deixando, porque, não, cada um tem a sua, liberdade, né, cada um tem, não pode, não, peraí, inclusive marido e mulher, eu tenho a senha do celular da Nilva, a Nilva tem a senha do meu celular, e eu fuço, não porque porque eu sou curioso, então eu fuço mais no dela do que ela no meu, mas a gente, não tem perigo, não tem, sabe, a gente confia, esse negócio de, não, é minhas coisas, casou não tem tuas coisas não, tuas coisas, coisa do teu marido, coisa do teu marido é tuas coisas também, esse negócio, porque não pode, peraí, se tem, não, porque eu fui criado assim, peraí, então precisa começar a melhorar, precisa começar a aprender, mudar, porque é uma carne, é uma vida, é isso daí, porque o inimigo às vezes, não, peraí, é muito mais fácil, se eu sei que minha esposa não pede isso aqui, se um dia eu for tentado, eu vou, não, eu sei que tem muitas coisas, não, é só fazer tanta, mas não, a gente precisa estar presente, estar conversando, estar vendo, essa questão da ausência, os soldados mais fortes não estavam em casa, por isso que o inimigo pôde vir, e aqui vai dessa, não, quem que é, falei, às vezes, meu marido não é cristão, meus pais não são cristãos, quem que é o soldado mais forte espiritualmente falando? É você então, você se faça presente, você seja uma testemunha, você ore, você fale, você profetiza, você chame à existência aquilo que não existe na tua casa, você comece a falar, você comece a declarar, porque você é o soldado, não aqui, porque você com Deus já é maioria absoluta, Deus, os maiores estava lá Elias e o seu servo apenas, Eliseu e o seu servo apenas, ali e um bando de cavalos e cavaleiros, soldados, e o servo de Eliseu saiu, profeta, estamos cercados, o profeta falou assim, Senhor, abre os olhos dele para eles verem, estava maior quantidade são os que estão conosco, você está na tua casa sozinho, só eu que sou cristão, você já tem uma milícia de anjos lá com você, já tem realmente como você declarar, não, aqui na minha casa não, todo espírito maligno sai, porque aqui existe um guerreiro, o guerreiro não está fora, o guerreiro não está guerreando outras guerras, o guerreiro está guerreando a guerra principal, que é da minha casa, porque um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, meu querido, mas eu não estou aqui para falar, embora tenha muitas pessoas, e você sabe que uma das coisas principais, eu queria te incentivar a fazer uma análise, tem tido perdas, o inimigo tem entrado, tem roubado, tem feito, tem faltado, será que as prioridades, eu queria que você fizesse uma análise, será que o guerreiro, você tem guerreado, você tem intercedido, você tem priorizado o Senhor? Eu, pelo menos, os últimos 3 aconselhamentos que eu fiz sobre casamento, e eu faço isso pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, eu tenho aconselho sobre casamento, e não tem um que eu analisando, conversando, olha, eu acredito que vocês esfriaram na fé, vocês ultimamente não estavam priorizando o reino, vocês não estavam realmente aonde era
para vocês estarem. Vocês estavam, às vezes, começaram a priorizar outras coisas. Porque daí a hora que o inimigo vem, você sabe o que sustenta? É Jesus, é a rocha, é aquilo que a gente precisa. A gente tem falado todas as vezes aqui. Daí tem gente que sai de uma guerra, entra em outra. O inimigo vem e rouba. Passa um pouquinho, o inimigo vem e rouba. O inimigo vem e rouba. O inimigo vem e rouba. E todas as vezes você vai falar, olha, você precisa mudar a tua prioridade. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas a pessoa nunca consegue. O inimigo ele não tem medo de você. O inimigo ele não tem medo de mim. Ele tem medo do sangue que me remiu. Ele tem medo daquele de quem me salvou, daquele que realmente quando eu começo a priorizar, que se arvora sobre mim, que vem e começa a se levantar na minha casa. Daí esse o inimigo tem. Só que quando esse se arvora, é quando eu estou buscando, quando ele é prioridade, porque senão não tem jeito. Eu não estou buscando, não estou fazendo, eu não estou... Não, daí eu saio correndo. Agora é lógico, todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então eu quero passar para esse lado. Mas diante da perda, diante dos ataques, dos sequestros do inimigo em relação à nossa família, o que fazer? Primeiro, versículo 4 a 6, do texto que eu li. 1 Samuel 30. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado. Quando a gente passa por situações na casa, na família, lógico que você vai chorar, você vai ficar mal, você vai ficar triste. Mas alguns escolhem fazer como esses homens, pois os homens, Davi ficou profundamente angustiado, já tinha chorado, mas os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente se depara com situações, como que está a tua casa, a tua família? Pastor, eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu estou passando por uma situação com meu filho, eu estou passando uma situação com a minha esposa, eu estou passando pelo um divórcio, eu estou passando, faz tempo que eu não vejo minha família, aquela restauração, eu tenho chorado, eu tenho ficado. Primeira coisa, não faça o que os amigos, os soldados de Davi fizeram. O que eles fizeram? Para eles quererem apedrejar Davi, o que eles estavam demonstrando com isso? Eles foram atrás de culpados. Primeira coisa, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa do marido, a culpa da esposa, a culpa dos filhos, a culpa de não sei o quê. Você que não fez, você que não ensinou, você que não fala, você que não sei o quê e tal. Isso daí só vai gerar, sabe o quê? Vontade de apedrejar, vontade de matar, vontade, só piora. Querer achar culpado, responsável, só vai gerar mais amargura, mais tristeza, mais rancor, mais raiva, e não vai chegar a lugar nenhum. Primeira coisa que você precisa fazer, olha a diferença. Se esses homens tivessem apedrejado Davi, eles tinham recuperado, restaurado as famílias? Achar culpado restaura a família? O que restaura, que começa, é o que Davi fez. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. É uma coisa que, às vezes, a pessoa, quando nos procura, e eu já passei por isso que eu posso falar de carteirinha. Eu já chorei, tudo que eu falo para as pessoas às vezes nem acreditam porque eu estou em outro estágio já. Mas eu sei qual é a dor de traição, de perda, de divórcio, de tudo isso daí. É terrível. Mas o que fazer diante disso? É buscar o Senhor,
Ele é a solução, Ele é a fonte, Ele é a resposta. É que isso parece muito pouco para quem, não, você quer? Não, isso pastor, não, mas e ela, e ele, e isso aqui, a gente quer algo, que a gente quer uma varinha, ou uma oração que faz assim, pam, tim, bem, apareceu tudo de novo. Não funciona assim, vida real não é assim, e Deus trabalha com realidade, com processo. A gente falhou, a gente perdeu, a gente foi guerrear outras guerras, a hora que a gente voltou está aqui, a gente chora, a gente se depara, mas graças a Deus que nós temos um Deus a quem recorrer, graças a Deus eu posso olhar para o Senhor e falar, Senhor, me socorre, Senhor, seja o meu socorro na angústia. Davi era perito nisso, vai ler os Salmos, quantas vezes ele fala que o Senhor é o esconderijo dele, que o Senhor é a torre forte, porque em muitas vezes Davi não tinha para onde correr, mas ele corria para o lugar certo, para a pessoa certa, que chamava Senhor dos Exércitos. Sabe, o problema nosso é que, quando a gente pensa, quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve um conselho, a gente quer mais do que isso, como se tivesse algo mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é a resposta de Pedro, quando Jesus fala, aquele monte de discípulos começaram a abandonar Jesus, porque Jesus, quem não beber da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, quem não se comprometer comigo, quem não quiser me seguir, quem não quiser tomar a sua cruz e me seguir, não precisa seguir. Todo mundo começou a abandonar. Jesus olhou e falou para os discípulos, vocês também não querem? Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Você está com problema na família, eu pergunto, para onde você vai? Aonde você quer? O que você quer fazer? Você quer apedrejar? Você quer matar? Você quer? Não tem, eu só tenho uma pessoa que tem a restauração, a fortaleza, o consolo, o socorro, a restituição, e esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Davi se fortaleceu, Davi buscou o Senhor, e Ele fortalece o cansado, Ele fortalece o abatido, Ele restaura, Ele consola, Ele dá paz. Mas para quem buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Quando você for um dia na igreja lá, porque você está magoado, você vai um dia na igreja e recebe uma oração, e você vai me encontrar, é isso que o texto fala? Você vai me encontrar quando você buscar, quando você for lá, quiser uma palavra, o pastor colocar a mão no você, orar, você... Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, de todo o coração. Todo coração, sabe o que é? É assim, meu coração está despedaçado, eu nem sei para onde recorrer, para quem recorrer, para onde ir, mas eu vou colocar todo o meu coração despedaçado. Senhor, o Senhor sabe que está doendo, o Senhor sabe que eu não sei o que fazer, não sabe o que, mas eu coloco tudo diante do Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode, só o Senhor é Deus. Então eu preciso do teu consolo, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ação, do teu agir, e é só a ti que eu vou buscar, só a ti que eu vou procurar, e não acabar essa oração, e já pegar o celular, e aí, ele está com quem? Você não buscou a ninguém de todo o coração. Quando você busca de todo o coração, você entrega de todo o coração, você confia de todo o coração, porque quando você faz isso, você vai encontrar, Ele vai responder, Ele vai ver, e vai agir, e vai te fortalecer, e vai te consolar, e vai restaurar, e vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa. Em alguns momentos que eu orava, à noite, eu tinha dificuldade em alguns momentos de dormir, eu não conseguia dormir, mas eu comecei a aprender muito cedo, que começava a orar, mas não conseguia orar, ia lá para ler a Bíblia, começava a ler Salmos, li muitos Salmos, Salmo 91, que é muito grande, mas fala muito sobre a palavra. A tua palavra, se não fosse a tua palavra, muito eu já tinha desfalecido. Salmo 91, se eu não me engano é 92,
a palavra do Senhor. Eu ficava lendo Salmo 91 para começar a ter um consolo. E eu lia, relia, voltava. A hora que eu percebia, eu pegava no sono. A hora que eu conseguia dormir lendo a Bíblia, lendo os Salmos. E o Salmo 91 foi um dos que eu mais lia 23, eu lia todo o Salmo, mas o 91 ficou, porque eu comecei, tinha alguns versículos que falavam muito que, tipo assim, era a palavra que era o meu consolo. E eu dormia, daí no outro dia, porque eu tinha dormido mal, eu quase não estava conseguindo dormir de dor, de tristeza, de angústia. Daí a hora que eu acordava assim, estou bem. Não estou nem, tá. Daí ia fazer, passava um dia bem. Daí ali Deus ministrou comigo, Marinho, isso é você lembra daquele versículo que fala que eu transmito, eu dou a paz que excede todo entendimento? Se for pelo teu entendimento, era para você estar passando um dia terrível. Mas como você me buscou, como você realmente de todo o coração, eu respondi, eu estou revelando a você a minha paz. Eu consegui passar, tinha gente, algumas pessoas mais antigas aqui, pouquíssimas pessoas pegaram esse tempo meu. As pessoas, eu ia para a igreja, eu tocava, eu fazia, eu servia, eu ficava na igreja. Tinha gente que eu via com um olharzinho de dó do Marinho, assim, nossa, o Marinho deve estar passando dificuldade. Eu tocando, eu servindo, fazendo tudo, e para mim, eu passei esse tempo, eu nem vi passar. Sabe por quê? Porque eu me fortaleci no Senhor, eu busquei o Senhor, e o Senhor se revelou. Mas não só isso, eu fiz a segunda coisa. Você está com problema, está com situação, busque ao Senhor. Mas também, não busque apenas a força, o consolo, busque a orientação do Senhor. Porque às vezes, a gente quer o consolo do Senhor, a gente quer o refrigério do Senhor, a gente quer a solução do Senhor, desde que seja a nossa solução. Desde que a solução do Senhor seja a solução que a gente quer também. E eu quero dizer que nem sempre o que Deus vai te orientar é o que você quer, pelo menos talvez no momento. E eu quero dizer que foi assim comigo. Quando eu busquei, estava buscando, fiz de tudo para acontecer algo, e veio uma pastora e tal, falou assim, olha, Deus tem isso para você. Eu saí com raiva daquela pastora. Eu saí falando, essa mulher não é de Deus coisa nenhuma. Eu saí revoltado. Mas depois, os andamentos começaram a mostrar que parece que aquela pastora tinha razão. Porque tudo encaminhava, não tem, por mais que eu faça, eu fazia, eu tentava, tudo. Chegou um momento que eu falei assim, não, então, espera aí, o que Deus quer que você busque a Ele, Deus quer que você vá para um seminário, Deus quer que você se consagre, Deus quer isso. Às vezes, a gente fala, e aqui, se eu já conversei com você, você me perdoe, mas vai ser com você e com quase todos. Pessoas que estão passando por situações, quer seja de namoro, quer seja de casamento, quer seja, às vezes melhor momento. Agora busque o Senhor. Não pense nela ou nele. Agora é momento de você se restaurar, você se refazer, você buscar o Senhor, você de repente confiar no Senhor. Mas se ele procurar outra? E se ela procurar outra? Como assim? Peraí, Deus, eu não confio em Deus. Porque se ela fizer isso, se ele fizer, então realmente faz o que se até hoje o que você fez, pelo jeito não deu certo. Mas se quer continuar, então faz o que você acha melhor. A gente às vezes fala, a pessoa sai daqui. Não, vou fazer. Sai daqui, vai, procura outro pastor, procura outro amigo, procura outro psicólogo, procura tudo, para tentar ver se alguém fala o que ele ou ela quer ouvir. Passa um tempo, coisa está do mesmo jeito. Porque na verdade,
quem pode? Você não convence ninguém, você não convence o teu marido, o teu ex-marido, tua ex-esposa, tua esposa, porque convencimento é prerrogativa de uma pessoa que se chama Espírito Santo de Deus. E é aquilo que eu falei, quem viu a Nilva pregando quinta-feira falou algo, tem coisa até comigo, a Nilva às vezes precisa me convencer a algo, que é muito difícil, porque eu tenho argumento para tudo, às vezes ela não quer ficar discutindo comigo, porque é uma mulher sábia, não vai discutir com o marido, não vai, então o que ela faz? Ela vai orar, e de vez em quando eu chego para ela e falo, eu estava pensando nisso, ela já dá uma risadinha assim, que eu orei, para o Espírito falar com você, porque eu sabia que se eu fosse falar não daria certo. Até num casal abençoado, dirigido por Deus, daí é tudo, Deus, deixa Deus fazer. Você buscou a Deus? Davi buscou, chama o sacerdote, traz o colete, porque no colete tinha as pedras, que na época Deus falava através de tipo uma sorte, os sacerdotes faziam algo lá, no Antigo Testamento, tinha uma maneira como o Senhor falava, e era isso que Davi estava querendo, eu quero ouvir o Senhor, se eu for, e olha só, Davi podia ter pego os soldados, não, vamos lá, e a gente vai conseguir, não, Davi não, porque eu quero saber se o Senhor, se a gente for atrás, a gente vai conseguir alcançar, e se a gente conseguir alcançar, a gente vai recuperar, a gente vai ter vitória, daí o Senhor responde, vai, vocês vão alcançar e vocês vão recuperar, é isso. A gente precisa buscar o Senhor em toda situação. Com meu filho, como que eu tenho que falar com meu filho? Como que eu tenho que falar nessa situação? Agir em relação ao cônjuge? Como que eu tenho que, não é convertido? Como que eu tenho que agir? A mulher sábia vai ganhar o seu marido em silêncio, se submetendo, orando. Daí vai lá, não, sabe que eu não... Cansei de ir na igreja, porque eu passo vergonha vindo sozinha lá, você só sabe isso. A pergunta que eu faço, essa é a orientação que você tem de Deus? Quantas vezes, filhos, quais são as orientações que vocês têm tido aqui na igreja, em relação ao comportamento de vocês, para vocês conquistarem os pais, os amigos? A pergunta, é isso que vocês têm feito? Maridos, cônjuges, pais, quais são as orientações? Uma das palavras que eu ia pregar também sobre Davi dá muita pregação para a família, hein, meu? Rapaz, por isso que eu me identifico tanto com Davi. Rapaz, mas eu ia falar sobre um problema que Davi, num outro texto, que é a questão da religiosidade, a confusão da religiosidade dúbia. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. No palácio é uma coisa, governando como rei é uma coisa, mas como marido é outra, como pai é outra. Meu querido, a gente precisa ser uma coisa aqui, e a mesma coisa como pai em casa, mesma coisa como marido, mesma coisa como filho, mesma coisa, porque senão... na verdade, a gente só está se tornando religioso, que no domingo, a gente coloca uma roupinha, a gente fala glória a Deus na igreja, mas chega em casa, a gente não consegue abaixar a cabeça, a gente não consegue ter paciência. Quem não ouviu a palavra da Nilva na quinta-feira, por favor, lá a gente não consegue manifestar o fruto do Espírito, lá a gente manifesta as obras da carne. Peraí, aqui a gente... Então são coisas que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai buscar o consolo, e às vezes, e na maioria das vezes a gente não encontra o consolo, porque o consolo vem através da orientação que Deus dá. O consolo vem na medida que a gente vai praticando.
agora você busca, agora você faz, agora você age dessa maneira, agora você espera, agora você busca o Senhor. Não, não consigo esperar, não consigo mudar minha prioridade, não consigo nada. Então, talvez a tua família vai continuar na mão do inimigo, porque para ter restauração, para ter resgate completo, a gente precisa fazer o terceiro e último: obedecer fielmente às orientações do Senhor. Davi, versículo 17, Davi os atacou no dia seguinte, ele recebeu a palavra. Daí você vai ver, desse versículo 8 até o versículo 17, tudo que Davi fez, porque às vezes o problema nosso das orientações de Deus é isso, a gente queria uma orientação assim: ó, você sai daqui, você ora 3 dias, que Deus vai fazer. Você vem mais 2 dias de culto aqui, ou você vem uma semana, uma campanha, ou você vem no mês da família, você vem, não falta um dia, e daí no último dia Deus vai fazer. A gente fica sempre querendo, daí não, agora você vai ter que, sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que andar, vai ter que correr, vai ter que pedir informação, vai ter que criar estratégia, e vai ter que guerrear. Puxa Deus, mas o Senhor não falou que a gente vai restaurar, o Senhor vai dar? Não, Deus Ele orienta, Deus Ele dá suporte, Ele dá consolo, mas quem guerreia é a gente. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Assistir, esse texto, esse que o Espírito, que o próprio Deus nos assiste, a gente não entende às vezes ler. É isso daqui, ó. Vem aqui, Luquinha, você está bem de saúde aí? Você está conseguindo aí se movimentar bem? Olha que bonito, quem que é essa letra aqui, hein? Letra bonita. Eu estou pedindo para o Espírito, o Lucas é o Espírito Santo, é Deus. Estou pedindo porque ele me assiste. Eu estou com uma situação em casa, na minha família, eu preciso sair, o Espírito, Ele não faz aqui, ó, eu estou com esse problema, Deus, o Senhor pode me assistir? Assistir é pegar do outro lado para me ajudar. Me assiste aí, Espírito. Agora vamos. Isso é que o Espírito faz. Agora eu vou pedir para o Espírito me assistir, me ajudar. Deus, você me ajuda nesse problema? Me ajuda. Deus, o Senhor não está me ajudando. Senhor, daí eu fico um mês, Deus, Deus, o Senhor não está fazendo. Aí, está vendo, eu vou na igreja, eu peço, eu faço, eu oro, o pastor fala, e não acontece nada, a minha família não sai do lugar. Por quê? É problema de Deus? O Espírito está me assistindo, mas eu não estou fazendo nada. Você sabe, o problema dos cristãos é isso. Ele quer que Deus... Obrigado, Espírito Santo. Deus, a letra bonita de quem que é esse daqui. Meu querido, eu fiquei muito triste domingo passado, hora que o pastor Lucas falou que tivemos 3 inscrições para o curso da família, para casais. É um curso que tem gente aqui, eu não lembro, mas pelo menos uns 2, 3 casais que são líderes e que são uma bênção, fizeram 2 ou 3 vezes, e eu via fazendo, eu falava, ô louco, está fazendo de novo. É, pastor, a gente precisa, isso daí é para a gente lembrar toda vez. E daí tem gente que nunca fez, vive bem pra caramba no casamento, e tem oportunidade, e não pensa em fazer. E daí, fica assim, puxa pastor, eu quero que um dia minha família seja assim. Daí, eu estou dando um exemplo, pastor, mas precisa do curso, é o curso que não, é a solução? Não, o curso não é a solução, porque o curso você vai ter ferramentas que você vai precisar fazer também. O problema, você vê, o problema todo nosso hoje, é que a gente, não, pastor, vai ter guerra contra os filisteus, daí eu vou. Vai ter oração,
vai ter coisas que eu não gosto de fazer, e você sabe que a maioria das vezes, Deus quer trabalhar naquilo que a gente não gosta de fazer. Deus quer te fazer um marido, quer trabalhar, porque tua esposa, eu já conversei com maridos e esposas, ai pastor, eu percebo que a tua esposa é assim, pastor, não é só o senhor não, todo mundo. E você já conversou com ela? Pastor, eu já conversei, mas nem converso mais, porque se eu falar, eu saio de casa. Poxa, por quê? Não, porque é assim. Não, meus queridos, sabe, enquanto isso o inimigo vai dando risada, o inimigo vai roubando, daí a hora que a gente percebe, daí a gente fica assim, não, nós vamos na igreja, nós somos na igreja, vamos lá, oramos, cantamos, e a hora que a gente volta para casa, por isso que tem muita gente, muito crente que queria morar na igreja, isso não é legal. Eu não acho legal quando tem gente, ai pastor, queria morar na igreja, ele na minha cabeça já fica, então a casa é o inferno. Eu amo a igreja, mas eu amo muito mais minha casa. Minha casa, porque minha casa é um paraíso, não perfeito, não porque não tem, eu falei que eu vou até no Casais aqui no Vale Night, eu vou ensinar como que se briga, porque tem, não tem casal perfeito, porque não existe, não tem família perfeita, porque não existe pessoas perfeitas, mas eu digo, tem que ser feliz, tem que amar, tem que, quando a gente está viajando, é uma das coisas que a gente faz, a gente viaja muito, a gente viaja bastante às vezes com os meus pais, com meus sogros, e com todo mundo, a gente ama viajar, mas tem uma das coisas que a gente mais fala, nossa, é bom viajar, mas como é gostoso voltar para casa, mas porque a gente tem uma casa que gera isso, a gente tem uma casa, eu amo ficar com a Nilva, eu amo, sabe, a gente, por quê? Porque isso é cultivado. Agora tem gente que fica assim, você ama? Pastor, eu amo, fazer o quê? Não, a gente se entende, não é só se entender, tem que ser o Éden, o casamento, lugar de vida feliz. Não, e você tem que, os defeitos, os problemas, tem que ser bem menor do que as qualidades, de você olhar e falar assim, puxa vida, que casa, que lar feliz. Agora, se não foi, se não é porque às vezes o inimigo tem roubado, talvez, às vezes a gente pensa, isso é só para quem separou, para quem está vivendo uma situação, não, às vezes isso é para quem está vivendo uma vida assim que, nossa, eu tenho que me anular, aquilo, achei fantástico aquilo que o pastor Lucas falou, se só um está ganhando o casamento, os dois estão perdendo, mas a pessoa que está ganhando, que acha que está ganhando, não percebe, quantas mulheres, às vezes, que, puxa, não, eu não vou fazer isso, por quê? Por causa dele, não vou fazer isso, quantos homens, não posso fazer, não vou fazer, porque senão, nossa, onça, fica essas coisas, peraí, não tem que ser, peraí, falei ontem com uma pessoa, falei, casamento é isso daí, tem coisa que eu gostando ou não, eu tenho que fazer, porque a Nilva tem coisa que ela gostando ou não, ela faz para mim, é isso, é troca, daí eu tenho que cair não, olha, a Nilva faz, então você quer aquilo, você gosta daquilo, então eu vou fazer, meu amor, e assim, porque, eu não faço com aquela cara feia, tá bom, eu vou lá fazer, não, porque eu não quero quando ela fizer algo para mim, que ela fique com aquela cara feia, e ela não faz, então quando eu faço, eu quero que ela, sabe, são situações, e com os filhos, e assim por diante, eu sei que o inimigo tem entrado nas nossas casas, e a gente precisa começar a fazer, primeiro, não se ausentar, mudar as prioridades, para que ele não entre, e daí, começar a buscar o Senhor, mais do que tudo, a gente precisa buscar o Senhor, obrigado, quem falou amém aí? A Giovana? Obrigado, Giovana, a gente precisa buscar o Senhor, aí, é que buscar o Senhor parece tão pouco, tão pequeno, ou tão superficial, não é nada superficial, esses dias fazia tempo, que a Nilva, a gente não orava junto, a gente ora em momentos separados, diferentes, ela tem os momentos dela, tudo, e a gente começou a falar assim, não, a gente precisa voltar a orar junto,
porque a gente fez, daí construiu bastante, porque tem momento que a gente relaxa em algumas coisas. Ah, pastor, você é perfeito? De jeito nenhum. Já falei algumas coisas, mas graças a Deus a gente tem pessoas que, às vezes é uma palavra, olha lá, Nilva, falou, a gente não está fazendo isso, a gente precisa fazer, e assim por diante. Voltamos a orar, parece desse tamanhozinho, não é? Eu oro, e ela sabe tanto que eu oro, ela sabe tanto que eu busco a Deus, mas a gente não está fazendo mais junto. Cara, mudou, parece que em uma semana virou uma chave. Falei, cara, então quando o pastor está falando, comece, você tem orado na sua casa, você tem orado pelos seus filhos, a gente fala no renovo, sobre sacerdócio, são coisas que às vezes parece tudo pequeno, mas daí a hora que o inimigo vem, e leva, e rouba, daí você vai falar assim, puxa, acho que se eu tivesse fazendo aquela coisa pequena não teria acontecido. E se começar a fazer agora, eu acredito que muitos divórcios vão ser evitados. Se nós começarmos a colocar Deus em primeiro lugar, se a gente começar a seguir o que Ele fala, muitos filhos vão ter um escudo que hoje são sem. A gente vai começar a ver famílias, inclusive famílias, por exemplo, você é um casal jovem, você vai ver isso refletir nos teus pais, talvez, em tua mãe, teus irmãos, porque Deus, Ele quer isso, Ele quer abençoar as famílias, e uma família que se reestrutura, se restaura, essa família impacta muitas outras pessoas, muitas, é isso que Deus quer fazer, porque chega o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, e ele tem feito, mas nós estamos num lugar, numa casa, onde quem manda, quem ordena, quem comanda, é aquele que nesse mesmo versículo fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida, e qualquer tipo de vida, uma vidinha qualquer, uma vidinha mais ou menos, uma vida abundante. A vida que Deus tem para você, para a tua casa, para o teu futuro, é uma vida abundante, é uma vida feliz, é uma vida de restauração. Hoje, eu vivo uma vida extremamente feliz, muito maior. Davi, fala o final do texto, Davi conseguiu recuperar tudo, e inclusive, todo o despojo, obrigado, despojo, que era tudo aquilo que se ganhava na guerra. Eu quero profetizar para a tua vida, quero profetizar para a tua casa, que aonde o inimigo entrou e gerou situações, e roubou talvez, pegou algumas coisas, se você tem feito, eu vejo muita gente fazendo, o Senhor vai te dar capacidade de pegar, o Senhor vai trazer restituição, e uma restituição que vai trazer, vai incluir até despojos, que você vai ter mais, e mais, porque Deus é esse Deus que faz infinitamente mais, do que tudo aquilo que a gente pede. Eu quero declarar sobre meninas, sobre mulheres, que estão às vezes esperando, assim como a Adriana ficou um tempo aqui, ontem foi o casamento dela, ela deu um testemunho, algumas mulheres que estão esperando, e principalmente mulheres fiéis, que estão ali se dedicando ao Senhor, e têm buscado o Senhor em primeiro lugar, têm buscado. Eu quero declarar e quero pedir agora para o Senhor, que realmente venha sobre a vida de vocês, uma recompensa, e uma recompensa com despojo até, recompensa que possa ser realmente muito além, para que haja testemunho, aquelas vidas que estão de alguma maneira foram machucadas, que estão chorando, que possa haver restituição, porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Eu tenho orado de verdade, para que esse mês seja um mês do sobrenatural, porque família, se não tem situações que a gente olha, nessa situação aí de Davi, esse texto fala muito, e agora? Perdeu, cidade queimou, não tem mais casa, não tem mais ninguém,
Não, Davi, pode ir que você vai conseguir. Como? É pela fé, é por causa de uma palavra. Então Deus tem derramado palavras de restauração. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O inimigo tem destruído, tem feito estardalhaço em casas, inclusive em casas do Senhor, assim como ali era um lugar onde homens e mulheres de Deus, o inimigo veio mas vem a restauração. Eu quero declarar sobre as famílias da PIB Pirajuí, eu quero declarar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que aonde abundou a destruição, onde abundou o mexerico do diabo, onde que o inimigo tentou trazer traições, situações, vergonha, eu quero declarar que aí vai abundar, vai superabundar o perdão, a graça, a restauração. Deus vai fazer mais, vai fazer mais, vai fazer mais. Eu creio e profetizo isso no nome de Jesus. Eu declaro isso como profeta do Senhor. Você está livre para prosperar. Você está apto, se você colocar diante do Senhor e crer. Você está recebendo hoje uma palavra. Fala que Davi mandou chamar o sacerdote, e o sacerdote trouxe uma palavra. Hoje o sacerdote é aqui o pastor Marinho, e o pastor Marinho está falando algo que Deus está falando para você. Vai ter restauração, vai ter restituição, vai ter realmente abundância de felicidade. É aquilo, a igreja recebe muito aquilo que o pastor vive. Deus traz daquilo que o pastor, e eu tenho falado e vocês percebem, eu tenho vivido restauração, eu tenho vivido bênção do Senhor, eu tenho vivido lutas, mas eu tenho sido mais do que vencedor, não por causa de mim, mas porque eu creio, por causa da fé que eu tenho num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele tem feito na minha vida, e o que Ele tem feito na minha vida, vai estar sendo derramado, já está sendo derramado sobre essa igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar você a cantar essa música, em nome de Jesus, aleluia. Eu sinto Deus aqui.